Seja bem-vindo a mais um programa Casamento na Real. É tão real que eu estou sem voz, mas estamos aqui porque nós temos esse compromisso com você semanalmente. Bom, Rubem, nos apresente para quem está chegando agora, porque deixa eu falar com quem já acompanha o nosso programa já há algum tempo. Semana passada ele falou que eu falo demais. Então hoje eu vou falar menos e ele vai falar mais. Então apresenta, quem somos nós? A voz está em loading, logo logo volta. Mas eu sou o Rubem Farinello e é ótimo estar aqui com vocês. E ela é a Karina Farinello e juntos nós vamos mostrar para vocês os bastidores do casamento na vida real. Tudo o que acontece é revelado aqui. E o programa de hoje ele está imperdível. Olha, o assunto que nós vamos trazer hoje é sobre... Eu quero fazer essa pergunta para você. Olha para o seu casamento e observe. Será que você está perdendo o seu casamento para os seus filhos? Forte isso, quando a gente para pensar. Como assim, perder o casamento para os filhos? Sim, você pode estar perdendo o seu casamento para os seus filhos. Muitas vezes, nós recebemos casais que nos procuram e a gente começa a observar que, a partir do momento que se tornou pai, se tornou mãe, às vezes, na mente, acha que deixou de ser esposa e deixou de ser marido. E começa só a ficar naquele papel pai e mãe. Só que não é assim. Você continua sendo esposa e você continua sendo marido. Então é muito importante que você olhe para isso, para você não correr esse risco de perder o seu casamento para os seus filhos. Quero falar uma coisa. Quando a gente fala assim, nossa, Karina, você está sendo, né? Tem momentos, a gente não está dizendo que o filho não é prioridade. Tem momentos que os filhos são a prioridade naquela situação. Você está lá com seu marido, com sua esposa, de repente algum filho se machuca. É claro que vocês vão largar tudo o que estão fazendo para dar atenção para aquela criança, para cuidar, para dar carinho, para dar amor. Uma adolescente, a gente está entrando nessa fase, a gente está com uma filha de 14 anos. Então você tem uma filha adolescente, está lá naquele momento, você e seu marido, eu e o Rubem lá, conversando lá num love, quando de repente a filha chega sofrendo, terminou o namoro. Então não é nossa não, de 14 Ainda não, muito não. Chega a minha filha de 18, 19 anos, chega chorando, triste, terminou o namoro. Naquele momento, ela é a prioridade, ela está triste, ela precisa do pai e da mãe ali com ela. Então, ela é a prioridade, então para tudo que você está fazendo e vai dar atenção. Mas e quando não tem esse tipo de momento? Quando é no dia a dia e a prioridade está nos filhos? É no dia a dia, a atenção está para os filhos. Acabou a noite, colocou os filhos para dormir, olham um para o outro e vão dormir. Observa, será que você passa a maior parte do seu dia só olhando para os seus filhos e vendo o que seus filhos precisam, a necessidade dos seus filhos, tornando os seus filhos como as pessoas mais importantes do casamento, da família? Quero falar uma coisa para você, isso não está certo. Em casa, Rubem, conta o que acontece em casa. Olha, em casa tem momentos que são bem interessantes, porque as crianças chegam pra gente e perguntam, pai, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Aí eu olho para um, eu olho para outro, e eles criam aquela expectativa, eu acho que ele vai falar que sou eu. E tem momentos até que eles olham um para o outro e ficam, ele vai falar que sou eu, ele vai falar que sou eu. Mas aí eu olho bem nos olhos da Karina e falo, a pessoa mais importante da minha vida é a mãe de vocês. E naquele momento, eles abrem um sorriso, cria uma conexão de segurança muito gostosa, muito prazerosa, e nós sentimos que essa segurança é algo que transforma a vida deles. E isso nós construímos, porque a primeira vez que nós demos essa resposta, chocou. Como? O papai, não sou eu? Como a mamãe? Chocou. E nós explicamos, sim, porque a partir do momento que nós casamos, ele passou a ser a pessoa mais importante para mim, na minha vida. E eu passei a ser a pessoa mais importante na vida dele. A partir desse nosso amor, vocês chegaram. E nós amamos muito vocês. Hoje, quando eles fazem essas perguntas, eles já sabem a resposta.
Eles ficam entre eles olhando para o outro, será que vai ser eu, será que vai ser você? Mas eles sabem a resposta, porque quando a gente fala, como o Rubem disse, vem aquele sorriso e aquele assim, de segurança, a sensação de segurança. Meu pai e minha mãe estão aqui e eles juntos me amam. Falei agora da questão de segurança, vou falar sobre as 7 necessidades básicas das crianças. Porque a gente vai entender quais são as necessidades básicas da criança, quais são as necessidades do seu filho, e você vai entender por que é muito importante quando o seu marido está em primeiro lugar e a sua esposa em primeiro lugar. Então eu vou chamar um vídeo para você entender quais são as 7 necessidades básicas da criança. Olá, o meu nome é Vivian Medeiros e hoje eu quero trazer para você 7 necessidades de uma criança. A primeira necessidade é que a criança ela precisa de uma comunicação dos pais que façam sentido e tragam um significado para ela. Pense sobre isso. O segundo item é a segurança. Ela precisa ter a segurança de um casamento bom, harmônico, com amor. Tudo isso vai trazer um grande benefício para você e para ela. O terceiro item é que ela precisa se sentir aceita dentro desse lar. Quando ela tem o pertencimento familiar, ela não vai procurar nada lá fora. Ela vai procurar as coisas dentro da família. O quarto item, ela se sentir amada, ela ter amor dos pais. E ela também trazer esse amor aos pais. E assim ela vai saber respeitar muito mais essa paternidade e maternidade. O quinto item é você validar isso. Isso, valide esse amor. Valide, mostre que ela é única. Mostra que dentro daquele lar, ela tem todas as características dela como uma coisa única. O sexto item é você disciplinar essa criança. Você trazer uma rotina, uma autorregulação e você trazer essa disciplina dentro do seu lar, porque a criança não sabe o que é isso. Então, são os pais mentores que vão trazer isso para ela. E o último é a palavra de Deus. Quando você traz Deus, essa criança vê todo sentido. Você tem que orar, jejuar, trazer a palavra, levar à igreja. E esse sentido e significado vai trazer uma construção para o seu lar. É como se fala em Salmo 127:1. Se o Senhor não for o construtor dessa casa, que sentido faz construí-la? Pense sobre isso e que Deus abençoe a sua família. Agora ficou um pouco mais claro quais são as 7 necessidades básicas da criança? Nós queremos agora falar da necessidade de segurança, que é o que nós falamos aqui. E na necessidade de segurança é onde é importante para o seu filho olhar para o pai e para a mãe e ver que eles são seguros, o porto seguros, sem briga, sem conflito, porque quando vocês brigam, isso traz insegurança, medo. Então, agora, para a gente entender e para vocês perceberem, se você percebeu que está acontecendo isso na sua casa, que você está perdendo o seu casamento para os seus filhos, no próximo bloco o Rubem vai trazer para a gente dicas, ele vai trazer formas, maneiras de você reverter essa situação. Então eu vou falar o seguinte, você já sabe o que eu vou falar. Vai lá enquanto a gente vai para o intervalo, pegue o papel, pegue a caneta e anote tudo, porque no próximo bloco nós saberemos. Já já nós estamos de volta. Estamos de volta com o programa Casamento na Real. E hoje eu comecei o programa com uma pergunta. Será que você está perdendo o seu casamento para os seus filhos? Isso é algo forte e algo que acontece em muitos lares. E agora o Rubem vai trazer para a gente dicas para você poder
melhorar isso, para você mudar, para você reverter, para você olhar para o seu marido, olhar para a sua esposa com prioridade dentro da família de vocês, trazendo a segurança que os seus filhos precisam para se sentirem amados. Rubem, traz pra gente. Algo que precisa ficar muito bem claro é que o casamento é a união do homem e da mulher, marido e esposa. Então vamos recordar um pouco lá dos princípios bíblicos que estão escritos lá no livro de Gênesis. E deixará o homem a sua casa e se unirá à sua esposa, formando o quê? Uma só carne. Então, o princípio do casamento é, em primeiro lugar, homem e mulher. E aí o homem e mulher se casam e, consequentemente, depois de algum tempo, vem o quê? Os filhos. E os filhos não devem tomar o lugar do marido e nem muito menos da esposa. E algo que acontece e que tem sido muito comum na nossa sociedade hoje, e é um dos princípios das brigas e das discussões, dos atritos dentro do casamento, é o quê? Filhos tomando lugares do pai e filhos tomando lugares da mãe. Então, o que acaba acontecendo é uma inversão de papel, onde o filho assume em primeiro lugar ali a prioridade no relacionamento de um casal, e aí a mãe passa a dar prioridade para o filho ou o pai passa a dar prioridade para o filho. E aí começa o quê? O início dos atritos dos casais. Por quê? Porque vai faltar atenção, vai faltar comunicação, vai faltar conexão e o casamento começa o quê? Aos poucos ser fragilizado e fissuras que podem causar o quê? A ruína de um casamento. Então aqui, a primeira dica aqui, o primeiro passo que eu vou deixar para vocês é a comunicação. O casal, isso a gente já tem falado bastante tempo sobre a comunicação, o casal precisa manter a comunicação, esse elo de sinceridade, esse elo de verdade, esse elo de conversa. Então você precisa passar tempo se comunicando com o seu marido e com a sua esposa. E olha só uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Ainda essa semana eu estava participando de um congresso, de uma palestra de neurociência com um colega, o Dr. André Davin, neurocientista e professor na Universidade de Harvard, e ele falou algo que é muito pertinente a esse assunto. E ele falou que ele estava passando por um momento de grande burnout. Então o trabalho ele estava tomando espaço, ele estava ali tomando todo o tempo dele e ele estava ali, a esposa ali em comunicação com o filho, com o filho pequeno, e ele percebeu que naquele momento ele ia o quê? Explodir. E o burnout, a gente sabe que é uma das doenças que mais tem causado problemas emocionais na nossa sociedade. E ele disse que ele chegou em casa e ele falou: esposa, a gente precisa dar um tempo. A gente precisa sair, a gente precisa ficar um tempo juntos. Vamos deixar o neném, que tem 8 meses, na casa da sua mãe, e eu preciso ir viajar com você. Eu preciso ter um momento com você. Eu preciso ficar sozinho com você. Então eles pegaram, deixaram a criança na casa da avó e foram fazer uma viagem de 2 dias para ficar no hotel, ali em comunicação e conexão um com o outro. Que escândalo, deixar uma criança de 8 meses na casa da mãe? Sim, deixar. Na casa da avó, sim, deixar a criança. Por quê? Porque era prioridade para aquele casal passar tempo junto, estar em comunicação, estar em conexão. O segundo ponto que é muito importante é a intimidade. Um casal que passa a priorizar os filhos deixa de viver a intimidade. Então o casal para de namorar, o casal para de dar carinho, o casal cessa a paixão, porque o filho assume o primeiro lugar. Então se a esposa ou o marido estão dando prioridade para o filho, aonde que está a intimidade do casamento? E um casamento sem intimidade, ele começa a deixar espaços. E espaços vão ser ocupados. E isso precisa ficar muito claro. Se você não ocupa o seu espaço como esposa e se você não ocupa o seu espaço como marido, alguém vai assumir esse lugar. E esse espaço ele vai ser preenchido e você substituído. E aí é o que acaba acontecendo com o casamento? Ruína. Acaba acontecendo crise no casamento. Então é muito importante o casal manter a conexão. E essa conexão vem o quê? Através de paixão, através de intimidade, momento que você vai andar de mãos dadas, momento que você vai sair só você
e a sua esposa para fazer uma viagem, ou ficar um tempo sozinho, ou um dia sozinho, uma tarde sozinho, mas ligado só ele com ela, você e ele, ou você e ela. Outro ponto muito importante aqui, o terceiro e último que eu quero deixar para vocês, é sobre dar limites para os filhos. E o que tem acontecido na nossa sociedade? Adolescentes e crianças crescendo sem limites. Adolescentes e crianças crescendo como se mandassem nos adultos, como se mandassem na atenção. E é muito importante que desde criança, você como pai e você como mãe, coloquem limites para os filhos. E o que é limite? É aquilo que você determina até onde uma criança pode ir. E o que tem acontecido hoje? Crianças batendo em adultos, criança puxando o rosto de adultos para olhar, crianças mandando em adultos, adolescentes mandando em adultos. Por quê? Porque não foi estabelecido um limite. Olha, esse é o momento meu e do seu pai, é o momento que nós vamos estar juntos. Esse é o momento em que você precisa ir para a sua cama dormir. Então são 9 horas, é o horário combinado com seus filhos para ir para a cama. Então é o horário que você vai dormir. Este é o horário que você vai jantar. Agora é o horário que eu vou passar um tempo a sós com o seu pai ou um tempo a sós com a sua mãe. E quando você coloca limites no seu filho, ele vai entender o seguinte: peraí, então eu tenho um lugar até onde eu posso chegar. E isso lá na vida adulta vai fazer grande diferença, porque não vão haver transgressões, não vão haver imprudências quando o limite é estabelecido. Porque aquela criança que hoje virou um adulto vai saber o que é certo e o que é errado e até onde ele pode chegar. E com isso, o que acaba acontecendo? Crianças virando adultos saudáveis, crianças virando adultos responsáveis, crianças virando adultos assumindo a sua responsabilidade perante a sociedade. Então lembre-se desses 3 pontos e aplique esses 3 pontos no dia a dia no seu casamento. E com isso você vai construir um casamento abundante e feliz. E nós voltamos já já para o terceiro e último bloco, então fique aí, porque ainda tem o quadro Dicas do Preparando a Noiva. Estamos de volta com o programa Casamento na Real. E aí, me fala, depois de tudo que a gente falou aqui, será que você estava no caminho de perder o seu casamento por causa dos seus filhos? Só que de tudo que a gente ouviu aqui, você não perde só o seu casamento quando você coloca a prioridade nos seus filhos. Você perde os seus filhos. Você não dá limites, eles fazem o que querem, vão se tornar adolescentes sem limites e adultos sem limites, como o Rubem falou no bloco anterior. Se você está chegando agora e não assistiu os 2 primeiros blocos, então assim que encerrar esse bloco, vai lá e assiste novamente no YouTube. Combinado? Porque tá imperdível. O que a gente recebe de casais que passam por isso? Meu casamento está ruim, meu casamento não está legal, meu casamento vai acabar. E quando a gente vê, é porque um deixou de ser prioridade para o outro. Rubem, passa pra gente quais foram as 3 estratégias. Então vamos lá. A primeira estratégia é a comunicação. A segunda estratégia é intimidade do casal. E a terceira e última estratégia é impor limites aos filhos. Tem tanta coisa que a gente quer falar para vocês. A gente quer aprofundar mais esse assunto, porque eu sei que na sua casa está acontecendo isso. Então eu quero te fazer um convite. Acessar o site www.casamentonareal.com.br. O que acontece dentro desse site, Rubem? Lá você vai poder se inscrever
e vai ter acesso a uma sala onde nós vamos dar uma aula e nós vamos pegar esse conteúdo aqui e trazer uma profundidade para esse conteúdo com ferramentas e muito mais prática que vai o quê? Impulsionar as suas ações durante a semana para você de fato viver o seu casamento dos sonhos, o seu casamento duradouro o mais rápido possível. E lembre de uma coisa, mudanças acontecem muito rápido, mais rápido do que você pode imaginar. E não é algo que é um ditado popular, não é algo que você escuta por aí, é científico. Existem comprovações científicas. A partir do momento em que você toma uma ação direcionada, impulsionada por ferramentas, estando no lugar certo, com o conhecimento certo e com as pessoas certas, conectados a esse conhecimento, você é impulsionado. As suas ações vão te mover, vão te impulsionar para viver o extraordinário do seu casamento. E nós queremos ir além, nós queremos olhar para você, porque nessa sala a gente consegue ver você, você consegue falar com a gente, você coloca suas dúvidas, a gente responde dúvida a dúvida e a gente te ajuda a encontrar planos, ajuda a montar o seu plano de ação para mudar essa situação. Então entre no site, faça a sua inscrição e tem um detalhe que é super importante, é gratuito e online. Então da sua casa, onde você estiver, você só precisa de um celular e entrar na sala com a gente e totalmente gratuito. Você pode nos encontrar semanalmente. E se você quiser saber a real do nosso casamento, nosso dia a dia, tudo que acontece, então segue a gente nas redes sociais. Quero te convidar a nos seguir no Instagram, Os Farinelos. E se você também não segue ainda o canal do YouTube da RVC, então entra e siga, porque lá tem esse programa que semanalmente sobe, lá passa aqui, a gente tá com vocês, mas ele sobe lá na internet e todos os programas da grade. Então se você não se inscreveu ainda, aproveite que você tá com o celular aí perto, já se inscreva no canal. Bom, aqui a gente tá falando de uma situação que você tá casado, que você casou, tá com seus filhos, e a gente tá aqui para ajudar você. Só que agora eu quero falar com quem ainda não casou. Quero falar com as noivas e com os noivos. Se você já casa, tendo todo esse conhecimento que a gente está falando aqui, o casamento começa lá em cima. Decola. Porque você já sabe. Como nós já falamos em alguns programas, as pessoas entram no casamento, nós entramos no casamento sem saber o que tinha depois. Nós não nos preparamos, a gente veio se preparando e construindo no decorrer da nossa vida de casado. Então, quem vai casar, quem está noivo, vamos fazer o seguinte, já encaminha para todos os seus amigos que estão noivos, que estão namorando, que estão pensando em casar, para acompanhar o nosso programa. E agora nós temos um quadro, né, Rubem, que é específico para as noivas que estão organizando o casamento, para as noivas que querem dicas de como organizar o seu casamento da melhor forma. Então eu quero chamar a Mari com o quadro Preparando a Noiva. Olá, noivas, tudo bem? Estou aqui para mais uma dica do Preparando a Noiva. E hoje vamos falar sobre fornecedores. Como contratar, o que fazer. É natural que você imagine que todo o seu casamento tenha uma imensidão de fornecedores, não é verdade? E se sente perdida, às vezes acha que não vai dar conta. Mas o natural é você, para não se preocupar e não errar, fazer o planejamento de acordo com os fornecedores que têm um valor mais oneroso para você e começar a contratação com base nesses, porque assim você tem um tempo maior para conseguir fazer os pagamentos, os parcelamentos e não ficar aí preocupada, não ficar aí estressada porque falta pouco tempo e você não consegue aí se planejar. Então a dica é, comece sempre pelos maiores valores.
E assim você vai ter tempo suficiente para se planejar e para conseguir efetuar os pagamentos e, quem sabe, até mais próximo do seu evento, conseguir fazer até umas contratações que não estavam aí planejadas. Então, a nossa dica de hoje, espero ter te ajudado. Essas dicas da Mari estão sensacionais. São dicas que com certeza vão ajudar as noivas a organizar o casamento dos sonhos. Porque quando eu falo casamento dos sonhos, não tem a ver com orçamento, não tem a ver com o quanto vai custar o casamento. E sim, ter aquilo que você sempre sonhou. Colocar as emoções que você tem para o seu dia, para que seja o dia perfeito. Você viver cada detalhe que você merece. Rubem, e aí? Como que a gente faz? Vou contar uma coisa para vocês. Enquanto a Mari estava falando, o Rubem veio aqui no meu ouvido e falou assim: Karina, eu quero dar algo a mais para eles. Eu quero dar uma ferramenta aqui, não só lá na nossa aula, na nossa sala. Então fala, Rubem, o que você tem de presente? Ainda bem que você veio hoje, porque já ouviu aquela frase que o melhor sempre fica para o final? E hoje eu vou ensinar para vocês uma ferramenta transformadora na vida dos seus filhos. Mas hoje não é na minha vida? Não. Hoje é uma ferramenta transformadora na vida dos seus filhos, em que você vai ser o protagonista principal desta transformação. Então eu vou convidar você a ver o próximo vídeo, prestar atenção nessa ferramenta e praticar a partir de hoje, todos os dias, essa ferramenta transformadora na vida dos seus filhos. E você vai perceber que ao longo das próximas semanas, isso vai fazer a diferença fundamental, não só no comportamento, não só nas emoções, não só na comunicação dos seus filhos, mas em toda a vida deles. E você nunca vai esquecer desse dia em que você fez essa ferramenta na primeira vez. Então, não deixe de assistir, assista essa ferramenta e depois manda um direct para nós ou manda um comentário lá no canal do YouTube, porque nós queremos saber como que tem sido, como que foi essa experiência e o que aconteceu, que impacto isso trouxe na vida dos seus filhos. Então eu vou chamar o vídeo. Bora lá. Ok, então agora eu vou ensinar para vocês uma das ferramentas mais poderosas que você pode fazer hoje mesmo e aplicar hoje mesmo na sua casa. É uma ferramenta que gera conexão, é uma ferramenta que vai te ajudar a se conectar com seus filhos e com a sua esposa. E o nome dessa ferramenta é V0. E Rubem, como é que eu faço esse V0? É muito simples. Você vai ficar de frente para sua esposa ou de frente para o seu filho, vai olhar olhos nos olhos. Se o seu filho não for da sua estatura, você vai abaixar, mas é muito importante que você se conecte, olhos nos olhos. E ali você vai estar em estado presente, você vai concentrar única e exclusivamente na pessoa que está à sua frente. Vai olhar nos olhos com sinceridade, sem julgamento, sem palavras e vai ali tentar, em todos os instantes, estar presente com essa pessoa. Sentir o que ela sente, pensar o que ela pensa. E durante 40 segundos, sem expressar palavras, sem gesticular a boca, você vai única e exclusivamente olhar nos olhos da sua esposa ou do seu filho. Sabe por quê? Hoje, muitas pessoas não conseguem olhar nos olhos dos pais. Muitas pessoas não conseguem olhar nos olhos da esposa. Fácil, olhe os casais que são à sua volta. Quando ambos estão conversando, o olhar desvia, o rosto desvia. As pessoas, ultimamente, não têm conseguido ser sinceras, expressar sentimentos e expressar conexão com quem mais se ama. E quem são as pessoas que você mais ama? Aquelas que justamente estão na sua casa, dividindo o teto com você, dividindo a cama com você, dividindo o ambiente com você, a sua esposa e os seus filhos. Então é muito importante você gerar conexão, estado presente, mostrar que você realmente está presente na vida dessas pessoas, mostrar que realmente você se importa e está em todos os momentos com a sua esposa e com o seu filho. Então faça essa ferramenta hoje mesmo, demora só 40 segundos e você vai ver
o poder que isso vai desencadear no seu casamento, na vida com os seus filhos, e vai começar um processo de restauração de unidade familiar com os seus filhos e com a sua esposa. Depois você me conta, manda um direct no Instagram ou manda um depoimento lá no vídeo do YouTube da emissora e me fala como é que foi essa experiência na sua casa. Uau, que transformador! E lembre-se, em primeiro lugar, está o seu cônjuge, o seu marido e a sua esposa. E juntos vocês como casal vão amar os seus filhos, vão colocar limites para os seus filhos e vão criar eles no papel de filhos e não no papel de cônjuge, de marido ou de esposa. Não é, Karina? É isso aí. Queremos agradecer mais uma vez estar aqui com vocês, agradecer a atenção de vocês e eu quero te convidar para estar aqui na próxima semana, porque nos próximos programas virão coisas muito legais aqui para você. Então continue nos acompanhando aqui. Beijos e Boa até a semana que semana. vem. Tchau, tchau.